A tecnologia chegou com tudo, né? Invadiu as salas de aula, as casas brasileiras, mas e aí? Essa revolução digital toda é uma promessa de futuro ou, na verdade, um baita risco para as nossas crianças? Hoje a gente vai fundo nas fontes para entender exatamente o que está em jogo na educação aqui no Brasil. Olha essa frase: estamos criando uma geração de alienados. É uma afirmação bem forte, vinda de um psicólogo do Hospital das Clínicas de São Paulo. E ela meio que resume a grande angústia desse debate todo. É aquele medo de que, ao entregar o mundo digital de bandeja para a criançada, a gente esteja, na verdade, tirando elas do mundo real. Esse é o nosso ponto de partida. Para a gente conseguir navegar por esse assunto tão complexo, traçamos um roteiro bem claro, tá? A gente começa com essa onda digital, depois vamos tentar entender as rachaduras históricas da profissão de professor, analisar as novas pressões da inteligência artificial, focar no impacto direto nas crianças e, por fim, discutir um caminho para um futuro mais humano na educação. E aqui a gente entra na nossa primeira parte. A tecnologia chega nas escolas com aquela promessa de modernizar tudo, de otimizar. Mas, por baixo dessa camada de novidade, ela traz perigos e dilemas que a gente ainda está só começando a entender de verdade. E esse slide aqui mostra um paradoxo que é incrível. Pensa só. De um lado, os gurus do Vale do Silício, os próprios criadores da tecnologia, que fazem questão de manter seus filhos longe das telas. Do outro lado, a realidade de muitas famílias, onde um psicólogo chegou a relatar, chocado, que atendeu uma criança de 2 aninhos que não comia nem dormia sem um celular. Esse abismo mostra a profunda incerteza que a gente está vivendo. Agora, para a gente entender por que a chegada da tecnologia é um negócio tão complexo no Brasil, a gente precisa olhar para o terreno onde ela está sendo plantada. E as fontes mostram que esse terreno, que é a profissão de professor, tem umas rachaduras históricas bem profundas. O conceito principal aqui é esse: segmentação profissional. O que isso quer dizer? Basicamente, as fontes mostram que, ao longo da história, várias divisões impediram que os professores se enxergassem como um grupo único, sabe? Um grupo coeso, com condições de trabalho e reconhecimento parecidos. E de onde vêm essas divisões? São várias e bem antigas. Tem o nosso modelo federativo, que cria um abismo de dinheiro e recursos entre municípios e estados, a eterna divisão entre o urbano e o rural, as questões de gênero, as diferenças de formação e um ponto-chave: a instabilidade dos contratos de trabalho. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a divisão entre campo e cidade. De um lado, professores urbanos, com mais acesso a cursos, com carreiras mais estruturadas. E do outro, professores rurais em escolas precárias, muitas vezes sem formação específica, dando aula para várias séries ao mesmo tempo e, ainda por cima, acumulando funções de limpeza, de preparo da merenda. Agora, olha esse gráfico. Ele revela mais uma camada dessa fragmentação toda, a precariedade. Em 2018, 40% dos professores da rede estadual tinham contratos temporários. Isso não é só um número, né? Isso significa instabilidade, cria uma hierarquia estranha dentro da escola e impacta direto na continuidade pedagógica e na motivação desses profissionais. E assim a gente chega na terceira parte. Como é que as novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, estão interagindo com esse sistema que já é tudo fragmentado? A pergunta que fica no ar é: a IA vem para consertar essas rachaduras ou para aprofundar ainda mais? Para entender o papel da IA, a gente precisa primeiro conhecer a filosofia por trás das reformas atuais, a tal da nova gestão pública. Basicamente, é pegar a lógica do mercado e aplicar na educação, com muito foco em metas, em performance e em responsabilização. É nesse cenário de cobrança por resultado que as ferramentas de IA estão sendo inseridas. E isso nos leva à pergunta-chave: a inteligência artificial vai ser usada para aprofundar o diálogo, o pensamento crítico, ou ela corre um sério risco de só dar uma roupagem moderna para o modelo de ensino antigo e autoritário? E o grande risco, segundo os pesquisadores, é justamente esse conceito do Paulo Freire, a educação bancária. Sabe, aquele modelo onde o professor só deposita conhecimento em alunos passivos. O receio é que a IA, se for mal utilizada, acabe se tornando a versão 2.0 disso aí, uma entrega automática de conteúdo que não ensina ninguém a pensar. Muito bem, agora na nossa quarta parte, a gente muda o foco. Vamos sair um pouco do sistema e dos professores para olhar diretamente para o impacto nas crianças, explorando 3 grandes polêmicas da cultura digital.
A primeira polêmica é sobre o uso das telas. O manifesto do Sérgio Tisserón propõe uma regra bem prática, a 36912, como um ponto de partida para essa conversa. Mas o mais importante, até mais que as idades exatas, é o que ele chama de 3As: autorregulação, alternância entre telas e outras atividades e, claro, acompanhamento de um adulto. A segunda polêmica, desinformação. No meio dessa avalanche de fake news, educar para a mídia virou uma questão de sobrevivência da nossa democracia. E isso significa ensinar a checar fontes, datas, autores e a entender por que certas coisas viralizam. A regra de ouro é bem simples e essencial. Na dúvida, não compartilhe. E a terceira polêmica questionou o lugar do corpo. O Manifesto da Criança Digital faz um apelo que é quase um grito. Por favor, não esqueçam que eu tenho um corpo. O risco é a educação virar uma experiência desencarnada, sabe? Só mental. O aprendizado precisa da experiência física, do toque, do movimento, do sentir. Finalmente chegamos à nossa última sessão. Depois de analisar tantos desafios, as fontes também apontam para uma saída, um caminho construtivo. E ele é focado em uma formação de professores que coloque o ser humano bem no centro do processo. Esse slide aqui resume as diretrizes propostas. E a grande virada de chave, eu diria, é esta. O objetivo não é formar professores que sejam técnicos de software, mas sim mediadores críticos da tecnologia. A formação precisa ser baseada nos direitos humanos, na pedagogia crítica, capacitando os docentes para questionar as ferramentas, para combater vieses e para serem pesquisadores autônomos nas suas próprias salas de aula. E essa citação do Freire resume a essência de toda esta proposta. A verdadeira alfabetização, seja com livros ou com telas, é a tal da palavra mundo. É a capacidade de fazer uma leitura crítica que conecta o texto ao contexto, a palavra ao mundo. É sobre entender o mundo e não só decodificar informações. E a gente termina com essa reflexão. A tecnologia em si não é boa nem má. A grande questão é, ela vai ser uma ferramenta de libertação e de diálogo ou de controle e de padronização? O que as fontes sugerem é que a resposta para isso não está no hardware ou no software. A resposta está na pedagogia, está nas escolhas humanas que a gente vai fazer sobre como usar tudo isso.